Do dia 1 ao dia 10 do mês seguinte, àquele que respeitam os rendimentos, as entidades empregadoras terão de entregar à autoridade tributária a DMR-AT, Declaração Mensal de Remunerações, relativamente aos trabalhadores dependentes residentes. Neste vídeo vou fazer um exemplo prático de preenchimento desta mesma Declaração Mensal de Remunerações. Começo por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate as Finanças por Tu. As questões do IRS e as questões fiscais são amplamente tratadas nos cursos práticos da Certform, onde as matérias fiscais são trabalhadas. Em e-learning e live streaming, no site da Certform, podemos encontrar toda a nossa atual oferta formativa, na modalidade e-learning, bem como em live streaming. E IRS é uma matéria desenvolvida no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, no curso prático de Gestão Fiscal, no módulo concreto do IRS. Este curso abarca também a Segurança Social, o IVA, o IRC e os impostos diferidos. No Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada, a área da fiscalidade é também trabalhada. No curso de especialização em Contabilidade e Fiscalidade, aqui muito focado no IRC e na Informação Empresarial Simplificada. E, claro, o IRS, o processamento de salários, a segurança social, são temas amplamente trabalhados no curso prático de processamento de salários, IRS, segurança social, com informática aplicada. A Certform, na modalidade live streaming, desenvolve agora uma nova formação, o novo curso prático de gestão e controlo de tesouraria. Uma formação que vai dar início no próximo dia 22 de setembro. Vai decorrer às quartas, das 19h30 às 22h30. No site da Certform pode consultar toda a nossa oferta formativa, os vários programas dos cursos e fazer a sua inscrição. Em cada um dos cursos temos detalhadamente os conteúdos programáticos, os destinatários, os formadores, a certificação, muito importante. A Certform é uma entidade certificada em 13 áreas de formação e, como tal, todos os nossos cursos são cursos certificados. No final, vai obter um certificado de formação profissional através da plataforma SIGO. A plataforma que as entidades de formação certificadas, como a Certform, utilizam para a emissão dos certificados. Quando patrocinados pela entidade empregadora, os cursos permitem acumular ou mesmo prefazer as 40 horas de formação contínua que obedece ao estipulado no Código do Trabalho. A Certform atualmente desenvolve os seus cursos 100% online, full online, ou e-learning ou live streaming, o que significa que pode fazer os cursos a partir de qualquer parte do mundo. Os cursos poderão ser feitos a partir de Portugal, de fora de Portugal, bastará efetivamente ver qual é aquele curso ou aqueles cursos que vão ao encontro das suas necessidades formativas, porque apostar em formação é o melhor investimento que pode fazer em si. Os nossos cursos são cursos fortemente práticos, muito orientados para as necessidades do mercado de trabalho e que lhe vão dar as ferramentas, os conhecimentos para poder enfrentar os seus desafios profissionais com a formação, com a preparação adequada. Vamos então começar a nossa videoaula sobre a Declaração Mensal de Remunerações AT.
Ora, vamos pegar num manual. Neste manual temos para o trabalho dependente de uma empresa 4 trabalhadores, com vários rendimentos do trabalho dependente. No manual está feito o cálculo salarial para cada um dos respectivos trabalhadores. Trata-se da empresa XYZ Limitada, de Leiria, ou seja, desenvolve a sua atividade no continente, e no mês de maio, no ano N, processou rendimentos a diversos sujeitos passivos de IRS. Os trabalhadores desta empresa realizam 8 horas de trabalho por dia, de segunda a sexta, sendo o sábado, o domingo e os feriados considerados como dias de descanso. Bom, toda esta informação do cálculo salarial está sistematizada após os vários cálculos feitos respeitante ao processamento de salários, no quadro que surge no fim do primeiro grupo do caso prático, onde nós temos os 4 trabalhadores, o conjunto de rendimentos sujeitos para cada um deles, sujeitos ao IRS, igualmente à Segurança Social, os rendimentos não sujeitos, nomeadamente o subsídio de alimentação, até 4,77 € em dinheiro, o abono para falhas, que foi calculado neste caso prático, uma parcela não está sujeita, ajudas de custo, em determinada parcela também não estão sujeitas, e depois, sobre os valores sujeitos, na base das tabelas de retenção na fonte em sede de IRS, foram feitos os cálculos de retenção de IRS. Em relação à Segurança Social, a componente da Segurança Social do trabalhador, o trabalhador é considerado o beneficiário, a empresa é o contribuinte, o trabalhador desconta 11% de Segurança Social sobre o rendimento sujeito à Segurança Social. As bases de incidência da Segurança Social constam do elenco do artigo 46 do Código Contributivo. E estão aqui os valores calculados para a Segurança Social. Para cada trabalhador, o rendimento sujeito mais o rendimento não sujeito, menos a retenção de IRS, menos a Segurança Social, é o chamado rendimento líquido a pagar ao trabalhador. A empresa tem encargos por sua própria parte, os encargos por parte da entidade patronal. A empresa está sujeita, ela própria, na qualidade de contribuinte, a 23,75% de Segurança Social, sobre os mesmos valores sobre os quais incidiu os 11% na parte do trabalhador. E temos então os cálculos da Segurança Social feitos em relação ao encargo por parte da entidade patronal, e para os trabalhadores admitidos a partir do dia 1 de outubro do ano 2013, as entidades patronais estão submetidas aos fundos de compensação, ao Fundo de Compensação do Trabalho e ao Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho. O primeiro corresponde a 0,925% sobre o vencimento mensal do trabalhador mais a sua diuturnidade, se existir, diuturnidade pela antiguidade do trabalhador ao serviço da empresa. E o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho, igualmente, será sobre a remuneração mensal do trabalhador mais eventual diuturnidade, caso a mesma exista. Para o preenchimento da Declaração Mensal de Remunerações AT, este quadro é bastante importante, mas é preciso um detalhe sobre os valores, porque já vamos ver que a Declaração Mensal de Remunerações AT exige um conjunto de códigos. A Portaria número 34 de 2021 estabelece o modelo, o novo modelo da Declaração Mensal de Remunerações AT. É este o modelo aprovado, e depois temos aqui a seguir
os vários códigos que também estão em vigor atualmente e que nós vamos utilizar no preenchimento agora desta mesma declaração, alguns dos códigos, claro. Estes códigos ajudam-nos também a compreender, em termos de IRS, quais são os rendimentos sujeitos ao IRS, quais são os rendimentos isentos, mas sujeitos a englobamento, e quais são os rendimentos não sujeitos ao IRS. E os rendimentos não sujeitos pelo artigo 12º do Código do IRS. A leitura destas instruções, até do ponto de vista pedagógico, é importante porque temos uma sistematização aqui muito bem feita sobre aquilo que são rendimentos sujeitos, rendimentos não sujeitos, rendimentos isentos, mas sujeitos ao englobamento. E, portanto, a leitura aqui destas instruções acaba por ser importante para obtermos este tipo de conhecimento. Bom, nós vamos ter que apresentar então a Declaração Mensal de Remunerações AT à Autoridade Tributária. Esta é uma declaração que se destina a declarar os rendimentos do trabalho dependente, que é a categoria A, auferidos por sujeitos passivos residentes em território português, incluindo os rendimentos dispensados de retenção na fonte, os rendimentos isentos e ainda os excluídos nos termos do artigo 2º A e 12º do Código do IRS, desde que pagos ou colocados à disposição do seu titular. Portanto, é uma declaração que a empresa vai ter que entregar à autoridade tributária, que diz respeito aos seus trabalhadores, mas aos trabalhadores residentes em território português. O conceito de residência está no artigo 16º do Código do IRS. Quanto à apresentação desta declaração, ela deve ser apresentada até ao dia 10 do mês seguinte àquele em que foram pagos os rendimentos. O exercício que eu vou fazer que respeita a um mês de maio, ou seja, teria que ser entregue até ao dia 10 de junho, do dia 1 ao dia 10 de junho. E deve ser apresentada pelas pessoas ou entidades que tenham pago ou colocado à disposição rendimentos do trabalho dependente a pessoas singulares residentes em território português. Esta declaração não contempla os não residentes. Para os não residentes existe outra declaração. Eu vou fazer o preenchimento a partir do portal das finanças para termos acesso ao preenchimento desta mesma declaração. Aquilo que nós temos que fazer, em primeiro lugar, será começar por entrar no portal das finanças, com a senha, o número fiscal, a senha da entidade, e depois de colocarmos ou de já termos, obviamente, pré-preenchido o número de identificação fiscal da entidade, o serviço de finanças, começamos pelo período a que respeita. Eu vou considerar o mês de maio. Depois, no quadro 4, temos os totais dos rendimentos que resultam deste processamento de salários para os trabalhadores dependentes residentes em território nacional. Eu, para preencher aqui este quadro, eu vou utilizar os dados que tenho do quadro que apresentei. Este quadro aqui, em termos de totais, serve já para preencher a declaração em termos dos seus totais. Ora, nós temos o trabalho dependente, temos o valor dos rendimentos coluna 1, os rendimentos sujeitos prefazem 6.280,11. Mais uma vez, bastará rever aqui, temos 6.280,11. Depois, os rendimentos não sujeitos, 530,79. A retenção de IRS, 896, e a segurança social, os 11%, a parcela dos trabalhadores. Nesta declaração apenas se declara a parte do trabalhador, do beneficiário, 690,80. Então, vamos colocar aqui os respectivos valores. Temos a retenção de IRS, que seria então de
696. Evidentemente que quando um rendimento está na linha dos sujeitos é porque tem sujeição ao IRS e as contribuições obrigatórias foram de 690,80. Isto a linha dos rendimentos sujeitos. Não houve cotizações sindicais, a retenção da sobretaxa já não se utiliza, acabou em 2017 e utilizava-se em anos anteriores, e 2017, portanto, esta coluna agora já não é utilizada. Aqui não temos quaisquer rendimentos isentos e em função de rendimentos não sujeitos. Temos subsídios de alimentação que até 4,77€ por cada dia estiveram não sujeitos, são não sujeitos. Temos o abono para falhas, a sua parcela não sujeita. Temos a parte das ajudas de custo, a parcela não sujeita, como aprendemos no curso. E, consequentemente, os rendimentos não sujeitos prefazem 530,79. Como é não sujeito, claro que não vai haver retenção de IRS, também não há contribuição para efeitos da segurança social. Portanto, a parte do trabalhador são as contribuições obrigatórias. Quanto às cotizações, o valor de 23,75, aqui, que é pela parte da empresa, aqui não é declarado. Então, em termos de totais, temos os totais. Portanto, o total para o valor dos rendimentos é de 6.810,90, relativamente aos 4 trabalhadores. A retenção de IRS, 896. E as contribuições obrigatórias, 11% sobre o valor dos rendimentos, em termos de segurança social, 690,80. O segundo passo será a relação dos titulares dos rendimentos. É preciso, a partir de agora, declarar os trabalhadores um a um, uma vez que esta declaração começa com estes totais, mas seguidamente vamos ter que declarar trabalhador a trabalhador. Então, para isto, para declarar, temos que ter em consideração que a declaração é constituída por códigos. E quando nós vamos às instruções da declaração, nomeadamente nos códigos A, nós temos que os rendimentos do trabalho dependente, genericamente têm o código A, quando são sujeitos ao IRS. Como o subsídio de férias e o subsídio de Natal são rendimentos do trabalho dependente que até têm uma retenção na fonte autónoma, eles têm um código próprio, o A3 e o A4. Mas depois existem outros códigos, existem vários códigos, e nós, em função do tipo do rendimento, vamos ter que o identificar com o código correto. Por exemplo, se for um subsídio de refeição na sua parte não sujeita, ou seja, até 4,77€ em dinheiro, ou 7,63€ por dia em vales ou ticket, temos o código A21. Já as ajudas de custo ou os quilómetros, deslocações em viatura do próprio, na parte não sujeita, terá que ser identificado com o código A22. E outros rendimentos não sujeitos que não estejam identificados anteriormente, mas que estejam previstos nos artigos 2º e 2º-A do Código do IRS, o código A23. E depois há outros códigos que estão descritos aqui, nomeadamente para rendimentos em espécie, temos uma série de códigos, rendimentos isentos sujeitos a englobamento, também temos os vários códigos, e temos que respeitar, obviamente, estes códigos, e é isso que eu agora vou fazer, uma vez que, no caso prático, temos diversos rendimentos que foram trabalhados, e, por exemplo, relativamente, eu agora vou fazer isto de trabalhador a trabalhador, relativamente ao trabalhador número 1 desta empresa, vamos aqui um bocadinho para trás, chama-se a Marta Magalhães. Ela tem aqui uma série de rendimentos, tem a remuneração mensal de 1.800€ e tem um subsídio de refeição de 5,34€ que ultrapassa os 4,77. E, portanto, tem uma parte sujeita, uma parte não sujeita.
Os 1.800 euros vão ser já declarados e os 4,77 em relação ao subsídio de alimentação de 5,34, nós fizemos aqui a divisão. 4,77 vezes o número de dias em que recebeu o subsídio de alimentação é não sujeito, porque está assim definido na lei. Um subsídio de alimentação até 4,77 é considerado não sujeito. E a diferença relativamente àquilo que lhe é pago, vezes 20 dias, que é o número de dias de trabalho efetivo neste mês, 11,40. Vamos então declarar estes valores, que vão ter códigos distintos. E, portanto, quando estamos a preencher a declaração mensal de remunerações AT, em primeiro lugar, vamos identificar o número fiscal do trabalhador. Eu considerei aqui nos dados os números fiscais. Claro que estes números são inventados, mas vamos colocá-los aqui. E temos 199, são 9 dígitos. E agora temos os rendimentos do ano. Eu vou ter que somar o vencimento de 1.800 mais a parte do subsídio de alimentação, que é considerada sujeita. Porque estes dois, em conjunto, ser-lhes-á atribuído o código A. Ou seja, temos 1.811,40, que é o vencimento base mais a parcela do subsídio de alimentação que ultrapassou os 4,77 € e que está sujeita, tem que somar, e depois vamos-lhe atribuir o código A. Este código, nós temos aqui os vários códigos que existem. O código A é o código para rendimentos sujeitos ao IRS. O rendimento foi obtido no continente. Aqui podemos ter continente, a região autónoma dos Açores, a região autónoma da Madeira, ou obtido no estrangeiro. Aqui foi obtido no continente. E depois colocamos o valor da retenção na fonte para esta trabalhadora, ou seja, o IRS que incidiu sobre este mesmo valor. Eu já fiz as contas, incidiu uma taxa de 19,5 sobre os 1.811,40, o que dá 353,22. As retenções de IRS pelo artigo 99E, elas terão de ser arredondadas para a unidade de euros inferior. Portanto, a retenção terá de ser não de 353,22, mas de 353. Então, na retenção de IRS, vamos colocar 353 euros. Quanto à segurança social, são as contribuições obrigatórias. No fundo, será sempre 11% do valor declarado como rendimento. Ora, os 11%, que é a parte que corresponde ao trabalhador, dá 199,25. E depois temos que colocar o número de identificação fiscal da Segurança Social, que é o 5007 15505. Este não é inventado. Este é mesmo o número que nós temos que colocar aqui. É o número da Segurança Social, o número de identificação fiscal. Mas como esta trabalhadora tem um subsídio de alimentação em parte não sujeita, e como o subsídio de alimentação em parte não sujeita vai ter que obedecer ao código A21, subsídio de refeição parte não sujeita, nós vamos ter que individualizar uma linha só para esta parcela. É mesmo assim. Esta trabalhadora vai ter duas linhas, poderia ter 3, 4, as que fossem, em função dos códigos que tem, de acordo com as instruções que nós temos da DMR. Então, vamos repetir o número de identificação fiscal da trabalhadora, colocar o subsídio de alimentação na sua parte não sujeita, e aqui vamos identificar que é o código A21. No continente, como é não sujeito, não temos nada no IRS e também não temos nada em termos de segurança social.
Apenas se declara o rendimento não sujeito desta forma. Para a primeira trabalhadora está declarado. Passamos agora ao segundo trabalhador. O segundo trabalhador é o Pedro. Ele tem aqui uma série de rendimentos que foram processados este mês. Tem a sua remuneração mensal, que é de 1000 euros. Vai ter código A. Tem o subsídio de alimentação, a parte não sujeita até 4,77 € vezes o número de dias de trabalho efetivo naquele mês, e a parte sujeita, porque como lhe é pago 5,34, o excedente vezes o número de dias vai estar sujeito. Isto também vai ter o código A. Depois temos um abono para falhas, que é dividido numa parte não sujeita e numa parte sujeita. Já sabemos que o abono para falhas é aquele rendimento que se paga aos trabalhadores que têm funções que os obrigam a lidar com o dinheiro, e o instrumento de regulamentação coletiva do trabalho pode obrigar a empresa ao pagamento de um abono para falhas, e a sua parte não sujeita, em conformidade com o código do IRS, corresponde a 5% da remuneração mensal, vezes 14 meses, inclui subsídio de férias e subsídio de Natal, em 12, o que deu 58,33. Até 58,33 o valor é não sujeito, mas como foram pagos 80 euros, o excesso, 21,67, é sujeito. A parte não sujeita vai ter um código específico e a parte sujeita vamos ter que adicionar às outras parcelas para que efetivamente seja sujeita ao IRS, código A. Mas depois também tem horas extra, ou seja, trabalhou para além do seu horário de trabalho e foram feitos os cálculos dos acréscimos das horas extra. E o total das horas extra, ele trabalhou em dia da semana. A primeira hora teve um acréscimo de 25%, a segunda hora de 37,5%, multipliquei o valor hora do trabalhador por 1,25, por 1,37,5%, e depois trabalhou num sábado, aliás em 2 sábados, o que lhe permite fazer um conjunto de 8 horas, foi 4 horas por cada sábado. O sábado é o dia de descanso complementar do trabalhador, o dia do descanso obrigatório, o domingo, e trabalhando num dia de descanso tem direito ao valor por hora, vezes o número de horas que faz, com o acréscimo de 50%, multiplico por 1,5, e tem aqui o valor que ele tem que receber. E, portanto, somando os valores do trabalho suplementar dá 84,38. O trabalho suplementar, como sabemos, faz uma retenção na fonte autónoma, tal e qual como o subsídio de férias e o subsídio de Natal, conforme o artigo 99D, número 5. Então, eu fiz a retenção na fonte para o vencimento, mais a parcela do subsídio de alimentação, sujeita, mais a parcela do abono para falhas, sujeito. Ao procurar a taxa de retenção, encontrei 5,5% para este conjunto, vezes 1033,07, deu 56,81. Tem que ficar 56 porque faz um arredondamento para a unidade de euros inferior. Em relação ao trabalho suplementar, fizemos aqui a autonomia, não somamos o trabalho suplementar, fica separado, mas a taxa que se utiliza para o vencimento mensal base é aquela taxa que se vai utilizar para o trabalho suplementar, o que deu 5,5%, 4,64, arredondando 4 euros. Temos ali 60 euros destes valores. As horas extras estão sujeitas e, portanto, vão ter o código de sujeito. Bom, então agora é uma questão de se declarar isto tudo. Vamos então à DMR e vamos declarar agora para este trabalhador. O número de identificação fiscal deste trabalhador é 2 e o resto tudo 1. Está lá no enunciado este número de identificação fiscal. Ele começa por ter o conjunto de valores sujeitos.
que eu vou agora aqui rapidamente somar. E depois tenho os 84, 38. Portanto, valores sujeitos que vão obrigatoriamente ter aquele código A, 1117. Aliás, 1117. 45. Isto tem o código A. Depois foram obtidos no continente. O conjunto das retenções na fonte foi de 122,92. Tem a ver aqui com as retenções na fonte sobre os rendimentos sujeitos, mais a questão dos valores do trabalho suplementar, o que prefaz este total. No fundo, a retenção na fonte foi sobre 1117,46. O que deu para efeitos de retenção sobre os 1033,07 tínhamos 56 euros e depois sobre o trabalho suplementar tínhamos 4 euros. Portanto, são 60 euros. Assim é que está correto. 56 mais 4 euros, 60 euros. 122,92 vai ser a segurança social. IRS 60 euros. Então vamos à DMR e vamos colocar aqui 60 euros. Sim, é que está certo. E na segurança social temos então os tais 122,92 e corresponde a 11% sobre os 1117,45. Portanto, só para revermos aqui esta situação, para não ficar nada com dúvida sobre isto. Fizemos uma retenção na fonte sobre 3 parcelas sujeitas, o vencimento, a parte do subsídio de alimentação sujeito, o abono para falhas sujeito, uma taxa de 5,5 que eu encontrei nas tabelas de IRS, isto deu 56 euros. E depois uma retenção na fonte autónoma sobre o trabalho suplementar. Utilizei a mesma taxa, que é assim que o código do IRS determina, para o cálculo, 5,5%, a mesma taxa que utilizaria para o vencimento. O que dá 4,64, mas faço um arredondamento para a unidade de euros inferior. O conjunto, 60 euros. Em termos de segurança social, é o 11% sobre o conjunto de valores. A segurança social é sempre a mesma taxa. E, portanto, dá 122,92 em termos de segurança social. 122,92. O número fiscal, o número de identificação fiscal da segurança social. Não há mais nenhuma linha para preencher aqui. Ora, seguidamente, para esta trabalhadora, temos ainda a parte do subsídio de alimentação. Vamos então colocar o número fiscal. A parte do subsídio de alimentação que não é sujeita ao IRS, 9540, vai ter o código A21, continente, e não mais nada para preencher. E depois temos a parcela do abono para falhas, até 5% da remuneração mensal do trabalhador, por mim calculada aqui, e essa parcela não sujeita foi de 58,33. Existe um código próprio para isto. E esse código é o código A23 para outros rendimentos não sujeitos referidos nos artigos 2º e 2º-A do Código do IRS que não estejam especificamente previstos com outro código de rendimentos. E assim teremos que lhe atribuir o código A23. O valor então é de 58,33 e o código correto A23.
auferido no continente e, como não está sujeito, avançamos. Então temos 3 linhas para a trabalhadora número 2. Avançamos para o trabalhador número 3, no caso prático. Trata-se agora do Manuel Silva. Ele tem a sua remuneração mensal de 1.400 euros, a diuturnidade de 80 euros, é sujeita a diuturnidade, o abono por antiguidade ao serviço da empresa, que quando previsto em contrato coletivo de trabalho ou instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, a empresa vai ter que pagar pela antiguidade do trabalhador ao serviço da empresa, na categoria profissional. E depois temos o abono ou o subsídio de alimentação, também dividido na parte sujeita, na parte não sujeita. Como existem ajudas de custo e como no mesmo dia não pagamos ajudas de custo simultaneamente com o subsídio de alimentação, e como foram 2 dias de ajudas de custo, em vez dos 20 dias, eu considerei 18 dias para o subsídio de alimentação. A parte não sujeita das ajudas de custo e a parte sujeita das ajudas de custo. Foram pagos 80 euros em ajudas de custo, dos quais 80 menos 50.20 estão sujeitos. E 50.20, que é o limite diário para uma ajuda de custo completa, para o trabalhador que tem um nível remuneratório acima do nível 18, como já tínhamos visto aqui no curso, temos 100 euros,40. O trabalhador tem também comissões. As comissões estão integralmente sujeitas e terão o código A. Em termos de retenção na fonte, o valor é de 283 euros, que incidiu sobre os valores sujeitos. A Segurança Social, 213,38, os 11% sobre os valores sujeitos. DMR, Declaração Mensal de Remunerações. Este trabalhador tem como número fiscal 222.221.000. Começamos então com a sua remuneração ou os seus valores sujeitos que vão com o código A, portanto é 1939,86. Isto abarca o vencimento, a diuturnidade, abarca a parte do subsídio de alimentação, a parte sujeita, e as comissões de 390 euros. Tudo, como está sujeito, obedece ao código A. No entanto, o trabalhador em causa, ele tem o seu subsídio de alimentação, a sua parte não sujeita, que vai ter que obedecer a um código específico. O valor do subsídio de alimentação não sujeito, vamos só verificar aqui, o não sujeito foi de 85,86, a parcela não sujeita, 85,86. E, portanto, este é o valor que vamos aqui colocar, 85,86. Um subsídio de alimentação não sujeito terá o código A21, obtido no continente. Vamos só ver que aqui nesta linha, falta-me na linha da parte sujeita, dos 1939,86, eu vou ter que declarar a retenção de IRS, que foi de 283, e vou ter que declarar o valor para a Segurança Social, que foi de 213,38. Se não estou em erro, vamos só verificar aqui a Segurança Social. 213,38 exatamente, e o IRS 283. Portanto, está correto. E mais uma vez, o número de identificação fiscal da Segurança Social, sempre que temos uma linha com desconto da Segurança Social, com a parte da contribuição obrigatória da Segurança Social por parte do trabalhador, os seus 11%, temos que identificar a Segurança Social com o seu número de identificação fiscal.
E agora falta-nos apenas uma linha para este trabalhador que consta das suas ajudas de custo. Vou então repetir aqui o número fiscal do trabalhador. As ajudas de custo, a sua parte não sujeita foi 100,40 €, uma vez que até 50,20 não está sujeito, vezes 2 dias 100,40, na verdade foram pagos 80 €, acima dos 50,20 vezes 2 dias, deu a parcela sujeita, mas esta tem agora que ser declarada, porque esta já foi incluída no código A. Então, vamos colocar 100,40 €, 100,40. As ajudas de custo na sua parte sujeita, conforme as instruções, elas obedecem ao código A22. Nunca esquecer as instruções aqui da DMR. A22 são ajudas de custo e deslocações em viatura do próprio, a parte não sujeita. Portanto, é mesmo isto. A22. Auferidas aqui no continente. E, como é não sujeita, já não tenho que declarar mais nada. Falta um trabalhador, falta o trabalhador número 4. Vamos adicionar uma linha. O trabalhador número 4 vai precisar de várias linhas. Eu penso que são pelo menos 4. Vou adicionar 4 linhas, mais uma, mais uma, mais uma. Portanto, tenho agora 4 linhas para o próximo trabalhador. E então, vamos ver aos dados o que é que aconteceu a este trabalhador, o trabalhador número 4. A Margarida Maia, ela tem a sua remuneração mensal de 1.200 €, tem o subsídio de alimentação, parte não sujeita, de 4,77 € vezes 20 dias, igual a 95,40. Mas como esta empresa paga a todos 5,34 € em dinheiro, o excesso perante os 4,77, vezes o número de dias de trabalho efetivo, de dias úteis, 11,40. Mas esta trabalhadora tem aqui uma particularidade, é que a empresa paga-lhe o subsídio de férias e o subsídio de Natal em duodécimos. No fundo, pega no vencimento de 1.200, divide por 12 e todos os meses paga 100 € de duodécimo do subsídio de férias e 100 € de duodécimo do subsídio de Natal. O subsídio de férias e o subsídio de Natal, eles têm que fazer uma retenção na fonte autónoma. Não se pode somar com os restantes valores, porque isso poderia produzir um aumento, ou iria produzir um aumento da taxa de IRS, porque à medida que os valores aumentam, as taxas também aumentam, e consequentemente, do ponto de vista da retenção na fonte, a retenção na fonte é autónoma. É o mesmo que acontecia com as horas ou com o trabalho suplementar. Então, eu fiz uma retenção na fonte autónoma para o valor de 1.211,40, a taxa é 14,2, o que dá 172,02, 172, portanto, este valor aqui contempla o vencimento mais a parte do subsídio de alimentação sujeito, ou seja, os 1.200 mais os 11,40 sujeitos, e depois fiz uma retenção na fonte autónoma para o duodécimo do subsídio Natal e para o duodécimo do subsídio de férias. E a taxa que aplico ao duodécimo é a mesma que aplico à base ou ao vencimento de 1.200. Ou ao subsídio de férias como se fosse pago na íntegra. Ou ao subsídio Natal como se fosse pago na íntegra. 100 € está sujeito a 14,2%. Dá 14,20, 14,20, arredondando, dá 14 €. Mas o subsídio de férias e o subsídio de Natal têm que ser declarados de forma autónoma também na DMR. Deste modo, e para concluir, voltando aqui à DMR, vamos colocar o número de identificação fiscal da trabalhadora, 233, e depois o resto tudo 1. Estes números estão nos dados do exercício. Vou começar por declarar
o valor de 1.211,40, os 1.200 mais os 11,40 do subsídio de alimentação sujeito, código A, auferido no continente, e depois o valor da retenção na fonte que sobre este conjunto foi aplicado. São 172 euros de IRS retido na fonte. A Segurança Social são 133,25. Aliás, basta pegarmos nos 1.211,40 e multiplicarmos por 11%, 133,25. Como estamos a declarar aqui de Segurança Social, o número de identificação fiscal da Segurança Social. 500-715505. Mais uma linha, 233, tudo 1, para esta trabalhadora. E agora aqui vamos declarar a componente do duodécimo, o duodécimo do subsídio de férias e o duodécimo do subsídio de Natal. Começamos com o subsídio de férias. Porquê? Porque tem o código A3 e nós fazemos isto por ordem dos códigos. O código A3 é para subsídio de férias e quando pago em duodécimos vai aqui na mesma. Continente. Qual foi o desconto a título, ou qual foi a retenção na fonte sobre o subsídio de férias? Foi 14 euros. E a Segurança Social, 11 euros. Basta fazer 11% dos 100. E como desconta a Segurança Social, portanto, lá temos nós que colocar o respectivo número da Segurança Social. Mais uma linha, estamos quase a terminar. Os próximos 100 euros, o duodécimo do subsídio de Natal, que é declarado com o código A4, continente, 14 euros, 11 euros de Segurança Social e o número de identificação fiscal da Segurança Social. E a última linha, que vai ser destinada à parte do subsídio de alimentação considerado não sujeito. São 95,40 €, são os tais 20 dias vezes 4,77 por cada dia, aqui esta empresa paga em dinheiro, e que tem o código A21, auferido no continente, e não tem mais quaisquer valores em termos de retenções e de segurança social. Ora, as retenções na fonte, 353, 60, 283, 172, 14, 14, está tudo certo. A Segurança Social também, só ver aqui muito rapidamente, 199,25, 122, 92, 213, 38, 133, 25, 11, 11. Está tudo correto. Portanto, no fundo, agora, estes valores determinados assim parcialmente, eles vão ter que coincidir, logicamente, com os totais que foram declarados aqui inicialmente no quadro 4. Quanto ao tipo de declaração, é a primeira declaração. E depois, quanto à identificação, temos que colocar o número de identificação fiscal do contabilista certificado e o número de identificação fiscal do declarante ou representante legal. E assim fica preenchida a declaração mensal de remunerações AT. Seguidamente teríamos que, no portal das finanças, proceder à validação e, caso não me dê qualquer erro, proceder à sua entrega. E assim entregamos a declaração mensal de remunerações AT até ao dia 10 do mês seguinte. Desta declaração vai resultar um pagamento de IRS. Ou seja, neste quadro
da discriminação da relação dos titulares, nós, claro que fomos fazendo aqui os valores de retenção de IRS. E no resumo dos rendimentos, temos que 896 é o total de retenções de IRS. Esta retenção na fonte, que a empresa fez aos seus trabalhadores, aqui a empresa, neste momento, descontou estes valores aos trabalhadores, mas o valor do IRS tem que ser entregue à autoridade tributária. E tem que ser entregue do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte. A partir da entrega da DMR, obtemos o documento de pagamento do IRS. E o IRS tem que ser pago até ao dia 20. O IRS não pertence à empresa. O IRS foi retido na fonte aos valores dos trabalhadores. E, portanto, o IRS funciona para os trabalhadores como um adiantamento por conta do imposto que será pago no final pelos mesmos. Portanto, o IRS é pago aqui pela empresa porque a empresa está a fazer esta intermediação. Trata-se de um princípio de substituição tributária que está a ser aqui considerado. E é por causa desta declaração, é por causa desta DMR, quando nós todos os meses individualizamos os trabalhadores, declaramos à autoridade tributária tudo o que é pago ao trabalhador, seja sujeito, seja não sujeito. Declaramos as componentes de retenção na fonte, o IRS retido ao trabalhador. É uma antecipação que o trabalhador está a fazer por conta do imposto afinal. E também as parcelas da Segurança Social. A autoridade tributária todos os meses, 12 meses, recebe esta informação. E é por causa desta informação que a autoridade tributária recebe que, quando os trabalhadores entregarem a sua declaração modelo 3 e o seu anexo A do trabalho dependente, já lá vem tudo pré-preenchido, até por causa disto que existe o chamado IRS automático. Ou seja, quando os trabalhadores entregarem o seu modelo 3, e este é, por exemplo, o anexo A do modelo 3, já reparamos que vem lá tudo pré-preenchido, não é? O código do rendimento, os rendimentos, as retenções na fonte e as contribuições, que correspondem aos 11% sobre o rendimento. Isto aparece quando nós, trabalhadores, estamos a entregar o nosso modelo 3 e o anexo A, porque as entidades patronais, todos os meses, entregaram a DMR, assim desta forma discriminada. Claro que a declaração mensal de remunerações AT, ela é preenchida pelo sistema informático. O sistema informático que a empresa utiliza para o seu processamento de salários permite, através da área de análise e reporte, criar o ficheiro da declaração mensal de remunerações AT todos os meses. E desta forma, tendo o sistema informático como suporte, mensalmente nós criamos a declaração mensal de remunerações AT. Essa declaração é criada e uma vez a declaração criada, obviamente que a empresa não vai ter que preencher isto assim manualmente, como eu fiz. É criado um ficheiro no sistema informático e esse ficheiro, uma vez criado, ele vai estar disponível no sistema informático para que possamos, quando da entrada no portal das finanças e na DMR, fazer o upload deste mesmo ficheiro e enviar assim a declaração. Nos cursos eu gosto de mostrar em primeiro lugar como é que se faz manualmente, como fiz agora, e depois mostrar como se faz no sistema informático, porque para compreendermos aquilo que vem a nível informático, os sistemas informáticos de contabilidade, gestão do pessoal, de ativos, convém sempre trabalhar em termos manuais, como eu fiz agora, para compreendermos isto tudo, os códigos, como é que funciona, as partes sujeitas, as partes não sujeitas, os códigos que vamos atribuir a cada tipo de rendimento. Porque o sistema informático faz isto tudo muito rapidamente, mas depois para interpretarmos os outputs, convém começar por estudar de forma manual, como eu faço nos cursos, e depois então fazer
em termos informáticos para podermos, todas estas informações, atualmente, estas obrigações são desmaterializadas, enviam-se através de ficheiros. Fica então vista a DMR-AT. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até à próxima videoaula.